Você vai morrer e isso é uma boa notícia. Cacetada. Fala galera, é meio pesado começar um vídeo assim, mas vamos direto ao ponto. Uma coisa que é inevitável na vida é a morte, né? Pode parecer um pouco contraditório, mas tudo tem um início, tem um fim. Então você vai morrer. E antes que você fuja ou ache isso deprimente, respira, porque talvez essa seja a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Não importa quem você seja, ou quanto você tem, ou o que já conquistou, uma hora vai acabar. Entender isso muda tudo. Não é sobre um drama, é sobre uma liberdade. E hoje, com a ajuda do estoicismo, a gente vai entender como a morte, essa baita certeza da vida, ela pode te ajudar a viver melhor. Você já percebeu como a gente vive como se nunca fosse morrer? Como se cada desabafo pudesse ser adiado? Como se todo eu te amo pudesse esperar? Como se aquele plano que você vive adiando tivesse todo o tempo do mundo? Mas, spoiler, não tem. A gente vive com medo da morte, mas a real é que o que mais deveria assustar é viver sem ter vivido de verdade. E aí entra o estoicismo. Pra essa galera, a morte não é o fim. Ele é mais um lembrete. Quem nunca viu aquela pessoa tatuada com memento mori, né? Que a tradução significa lembre-se que você vai morrer. Parece meio mórbido, mas é um puta convite à vida. Os estoicos não usavam essa frase só para parecerem profundos, em jantares chiques lá da Roma Antiga. Eles escreviam isso, lembravam disso, todo santo dia. Sêneca, por exemplo, dizia: você vive como se fosse mortal, e adia tudo como se tivesse tempo de sobra. A gente vive igualzinho, como se amanhã fosse uma promessa, não uma possibilidade ou uma nova oportunidade. Mas olha o mundo ao seu redor. As pessoas estão partindo com 30, 25 anos antes disso. Gente saudável, inteligente, com planos. E daí você percebe, não é sobre ser paranoico sobre o que vai acontecer amanhã. É sobre ser presente. Então, o tal do memento mori, ele não é uma ameaça. Ele é tipo um tapa na cara da existência, dizendo: acorda, irmão, tá passando o tempo. E não é uma forma de só urgência, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? É até um pouco difícil de pensar nesse ponto, achando que alguma coisa vai acontecer, fica constantemente preocupado, meu tempo tá acabando, mas não necessariamente. É um lembrete de que a vida é extremamente importante. E eu sei que eu e você não iríamos valorizar tanto a vida se a gente vivesse por 1000 anos, 2000 anos. A questão às vezes está em escassez. Por que o diamante vale tanto mais que o carvão? Porque ele é escasso. Tudo que é escasso, independente do que for, é considerado algo raro, é considerado algo valioso, e isso também se aplica à vida. Então nada mais é do que um lembrete do tipo: se o meu tempo é curto, é mais um lembrete para eu poder simplesmente viver mais, tomar aquela decisão, viver mais com aquela pessoa, tomar mais riscos, ser alguém que eu quero ser. E isso é um lembrete para você poder viver sua vida ao máximo, pensando da maneira correta. Por mais que pode parecer mórbido, esse é um dos maiores lembretes para simplesmente valorizar e tentar viver a vida ao máximo. Então pensa comigo, se você soubesse que só tem mais 1 ano de vida, o que você mudaria? Você ainda postaria dancinha no TikTok pra ficar agradando os outros? Tu ainda deixaria sua saúde mental em segundo plano? Ficaria nesse trampo que você odeia só pra manter a aparência? Então, pois é, a consciência da morte corta o que é superficial. Ela deixa tudo mais cru, deixa mais real. Você começa a ver o que mais importa e não só o que as pessoas esperam de você. E aqui tá a chave. Quando você entende que vai morrer, você começa finalmente a viver, como eu falei. Então a morte é uma conselheira. Vamos citar Steve Jobs, sim, o cara do iPhone. Ele dizia que lembrar que vou morrer é a ferramenta mais importante que encontrei para fazer escolhas na minha vida. Sabe por quê? Porque a morte limpa a mesa, tira o ruído e te faz perguntar: isso aqui importa de verdade? Ou só pareço bonito para os outros? A morte é tipo aquele amigo sincero, que não tem paciência pra enrolação. Ela só te olha nos olhos e fala: vai fazer o que você ama ou vai continuar só existindo? Lembre-se que sempre que você tiver medo de alguma situação, no fim você não vai mais estar aqui. As pessoas que você tá com medo também não vão mais estar aqui. E se por algum acaso você partir no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, essas pessoas nem vão lembrar de ti. Essas pessoas que você tá com medo do que elas pensam, elas nem vão lembrar de você. O que vai acontecer com você? Ah, por onde aquele cara? Nem vou lembrar. Porque você às vezes estava com medo naquela situação. Mas não é ser sobre frio, né? A galera acha que o estoicismo é ser sobre frio, mas não é. É sobre uma clareza. É sobre parar de sofrer pelo que não dá pra controlar. E a morte é exatamente isso. Você não controla quando vai acontecer, mas pode controlar como vai viver até lá. E isso muda tudo. Imagina viver sem o peso de querer agradar todo mundo. Sem a pressa de querer chegar antes. Sem a cobrança de ter uma vida perfeita. Você simplesmente vive com mais presença, com mais propósito. E isso, cara, é libertador. Sabe por que momentos simples às vezes parecem mágicos? Porque no fundo você sabe que eles são finitos. A risada com os amigos, o cheiro do café numa manhã fria, o toque de quem você ama. Essas coisas ganham peso. Quando você entende que
podem acabar a qualquer instante. A morte coloca um contorno na vida, como uma moldura num quadro. E é ela que transforma um momento banal em algo que você vai lembrar para sempre. E que você começa a olhar para o mundo com mais cuidado, mais presença, mais gratidão. Você vive mais, mesmo que viva o mesmo tempo. Então, se ninguém escapa, por que fugir? A real é que todos estamos no mesmo barco. Você, eu, o mendigo da esquina, o bilionário, o dono de foguete. Todos vamos acabar no mesmo destino. A morte ela não escolhe status, nem o número de seguidores, nem quantos cursos você fez. Ela é a grande niveladora. E não é mais um quesito religioso. E é só justamente por isso que é tão idiota viver tentando agradar todo mundo. Ou se matando de trabalhar para ter o caixão mais caro do cemitério. Os estoques não falam de morte para parecerem uns bando de gótico depressivo. Eles falam que porque quem encara a morte com naturalidade vive com mais leveza. Então fugir da morte é como tentar fugir da própria sombra. Você só gasta uma energia absurda e no fim não muda nada. Tô pensando que os dias são contados, literalmente, né? Um costume estoico era marcar os dias com pedras ou riscos, para lembrar que cada dia passado é um dia que não volta. Parece mórbido? Talvez, mas é 1000 vezes melhor do que passar a vida achando que tem tempo infinito, para depois se desesperar quando percebe que não tem mais nenhum. Sêneca já dizia, não morremos de uma vez, morremos aos poucos. O tempo que passou já é morte da morte. Ou seja, cada segundo desperdiçado é um pedacinho da sua morte começando. E o que você tá fazendo com os seus? A única resposta sensata é viver com propósito. Quando você entende que vai morrer, só resta uma coisa sensata de se fazer, que é viver com propósito. Não precisa ser um propósito grandioso, tipo mudar o mundo, né? No vídeo passado eu comentei em relação à importância, né? Em relação a ser especial e sobre buscar um propósito. Mas não é aquele propósito do tipo, meu Deus, eu preciso aposentar minha família ou coisa assim. Mas é viver com intenção, com presença ou com autenticidade. Fazer o que te move, falar o que sente, ir atrás do que acredita, ser quem você é de verdade. Porque o tempo é curto demais para viver o sonho dos outros. O Memento Mori não é sobre se desesperar, é só sobre acordar. E lembrar que a cada dia é um presente. E que você só tem um número bem limitado deles. E no fim, tá tudo bem vida acabar alguma hora. Mas o bonito do pensamento estoico é isso. Eles não tentavam vencer a morte, tentavam fazer as pazes com ela. E quando você aceita a morte como parte da vida, ela perde o poder de te paralisar. Você para de viver com medo e começa a viver com sentido. Você deixa de existir e começa a viver de verdade. E quando a hora chegar, você não vai se agarrar com desespero, a última respiração. Você vai sorrir. Porque soube aproveitar cada uma das anteriores. Tem um livro que eu terminei de ler recentemente, que foi de David Goggins, que é Nada Pode Me Ferir. Uma das páginas, nos capítulos finais do livro, ele conta que ele acabou tendo problemas musculares e ele pensava na morte quando ele tava na cama deitado, sem conseguir mover direito por causa da dor. O David Goggins, ele foi uma pessoa que ele viveu muito a vida ao extremo. Ele, sim, errou muito no caminho da vida dele, ele sempre foi uma pessoa desleixada, que trabalhava no emprego mais ou menos, ele era um cara comum. Aí, bom, para os que já conhecem, sabem que ele despertou disso tudo e foi considerado um dos homens mais durões da Terra, onde conseguiu passar por vários treinamentos militares ao longo da vida, onde ele venceu várias corridas, uma das corridas mais difíceis do mundo. Ele estava lá, ele conseguiu passar, ele passou por vários momentos difíceis e ele quebrou os pés no meio de uma corrida e ele conseguiu correr por mais vários quilômetros até conseguir finalizar. Ele era um cara que tinha uma mentalidade de aço. Ele sempre escolheu viver ao extremo, tentar dar o melhor dele mesmo. Sempre buscar um novo desafio, porque era o que ele fazia ele se sentir vivo. Ele fez muitos inimigos ao longo da carreira dele. E, de certa forma, ele sabe que ele poderia fazer melhor. Ele sabe que às vezes ele poderia fazer alguma coisa diferente. Mas quando ele tava naquela cama, depois de tanta batalha, tanta luta, tanta conquista, tanto sucesso, tanta superação, por simplesmente falar, cara, eu posso fazer, e ele fez. No próprio livro ele diz que essa foi uma das únicas vezes da vida dele onde ele sentiu paz, onde ele estava morrendo numa cama. Ele diz que ele chegou a lacrimejar pela calma, que ele olhou e repensou por horas tudo que ele fez na vida dele e ele ficou muito contente, orgulhoso de olhar pra trás e falar: caralho, olha como eu fui foda, olha o que eu construí pra poder chegar até aqui. E foi simplesmente uma paz, pra ele foi um fim. Claro, pra quem conhece ele, ou já leu esse livro, sabe que no fim ele não morreu. Ele conseguiu sim buscar ajuda e conseguiu reverter o problema no corpo dele, que era simplesmente, era um caso de alongamentos. Ele treinou tanto o corpo que ele se tornou tanto rígido que ele não conseguia se mover direito, e a solução foi ele conseguir se alongar por horas, por anos. E ele tá vivo até hoje com seus 50.
Mas é uma história muito interessante que consegue se aplicar a isso. Uma pessoa que se conseguiu se levar ao seu extremo e olha onde ela chegou, né? Com paz no seu fim. Não é que você precise se levar ao seu extremo, mas era a mentalidade dele. Era o que ele queria e ele fez o que ele queria. E isso, no fim, traz paz. Eu já comentei aqui no canal que a verdadeira coisa que é muito interessante buscar na vida não é em si a felicidade. E ela é momentânea de momentos felizes e momentânea de momentos tristes. Enfim, o que você pode ter de tudo isso é paz. Seja em quaisquer um dos momentos mais difíceis que eles pareçam. Então é isso. Você vai morrer e isso é uma boa notícia. Use essa certeza para acordar para a vida. Para dizer eu te amo mais vezes. Para tomar decisões corajosas. Para viver como se cada dia fosse um ensaio final. Porque no fim é isso que ele é. Então se você viu até aqui, conte o que achou do vídeo, o que você acha, e a gente pode se ver até a próxima. Dá um like, se inscreve no canal e compartilha para aquela pessoa que está precisando de uma boa conversa. Então tudo de bom, rapaziada. Até a próxima.